O Juan falou o seguinte: eu tenho a impressão de que o Pedro posta esse mesmo vídeo a cada 2 semanas. Pedro, nós já entendemos que você enxerga um espaço para um candidato de direita não bolsonarista para ganhar a eleição de 2026. Mas será que esse candidato hipotético de direita consegue chegar ao segundo turno sem apoio do movimento bolsonarista? Acredito que não. E é por isso que esse candidato não vai surgir, pelo menos não em 2026. Yasmin, a questão é a seguinte, a gente tem 2 institutos de pesquisa que mergulharam nos seus dados e concretamente olharam ali e viram a divisão da direita. Então, a gente tem tanto o IDEA quanto a Quest. Os 2 são excelentes institutos, padrão ouro, que junto ali com IPEC, com Datafolha, com o IPEC agora está com Y, né? O IPESP, você percebe que são pesquisas que todo mês estão muito, muito parecidas uma com as outras. E isso mostra, em essência, como eles usam métodos, às vezes, diferentes, mas estão olhando para a mesma sociedade e tirando o mesmo retrato. Eu pedi para o pessoal do IDEA, que é parceiro do meio, para fazer esse corte que a Quest já fazia e o que eles encontraram é mais ou menos a mesma coisa que a Quest. Ou seja, 12% dos brasileiros se consideram bolsonaristas e 26% dos brasileiros são de direita e não enxergam em Jair Bolsonaro o seu líder. E, primeiro, são números muito, muito parecidos com os que a Quest tem. E, olha, eu tenho certeza que se o IPESP fizesse esse estudo, se o Datafolha fizesse esse estudo, se o IPEC e o IPEC fizessem esse estudo, iam encontrar a mesma coisa, tá? Então, do que a gente está falando aqui? Primeiro, isso existe. Aí você se vira e fala, mas sem o bolsonarismo não dá, sem isso não dá. Cara, o problema é o seguinte, as redes sociais não representam de forma equilibrada o debate público. Existem algoritmos que têm o interesse, que é o interesse comercial das redes, que não tem nada a ver com política, que é o interesse comercial de inflamar o debate. Como é que você inflama o debate? Você bota as pessoas de um lado e de outro que mais incomodam o outro lado. Então você vai mostrar com muita voz a esquerda que mais incomoda a direita. E você vai mostrar com muita voz a direita que mais incomoda a esquerda. Isso às vezes faz parecer, quando a gente está acompanhando política pelas redes sociais, faz parecer que o bolsonarismo é enorme, que a esquerda identitária é enorme. Não são. São movimentos minoritários que, por causa de uma tecnologia que apareceu, de empresas que não tem nada a ver com o jogo da política, mas que é no seu cercado, é no seu espaço que boa parte dos debates públicos se dá hoje, a gente, a partir disso, tem uma visão distorcida do que a sociedade é. Mas eu volto ao ponto. 2/3 da direita brasileira não é bolsonarista e realmente preferia que Jair Bolsonaro fosse embora. Agora, número 1. Os partidos políticos, eles têm um conflito aí, que é um conflito difícil de você se desvendar, do qual você se desvencilhar. O primeiro por um lado, se você quer se comunicar e você quer aparecer como um político de direita, você faz isso usando as redes sociais. E a maneira de você fazer aparecer mais nas redes sociais é radicalizando, é se bolsonarizando. Então, se você quer aparecer nas redes, você precisa jogar o jogo das redes, que é fazer aquela caricatura da direita que o resto do Brasil odeia. Se você quer aparecer na esquerda, se você quer aparecer com força na esquerda, faz uma caricatura da esquerda que a sociedade rejeita. Entende? Então, o jogo para você aparecer é esse. O jogo para você ganhar a eleição é completamente diferente. E está acontecendo. Por que eu estou há 2 semanas falando dessa questão? Eu estou falando dessa questão há 2 semanas pelo seguinte... Sem postar o mesmo vídeo. Sem postar o mesmo vídeo. São tentativas de olhar por ângulos diferentes para o mesmo assunto. Mas sim, eu estou olhando para o mesmo assunto, só que sempre por ângulos diferentes. A cada ponto de partida, eu estou tentando demonstrar a mesma questão de formas diferentes. Eu não estou sozinho nesse jogo. Não é uma coisa, o Pedro no seu delírio e tudo mais. Por que
No domingo, na Avenida Paulista, aqui na Avenida Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, em outras capitais do Brasil, os bolsonaristas puseram gente na rua, fizeram seu agito e pela primeira vez nenhum dos pré-candidatos de direita foi para o palanque. O motivo pelo qual... Por que o Tarcísio, o Caiado, o Zema, no primeiro momento que o Trump lançou as tarifas dele, a primeira reação desses caras foi isso aí, porque o Lula está errado, porque o Bolsonaro está perseguido, tudo mais, faz aquele discurso todo. E, de repente, quando tem essa manifestação, todo mundo some, desaparece e ninguém fala mais do assunto. Essa situação evidenciou uma rachadura na direita. Na verdade, que ela já estava aí. É o momento que, para os políticos de direita, caiu a ficha, porque as pesquisas começaram a mostrar com muita clareza, opa, a gente estava entendendo esse jogo errado. Não é verdade que todo nosso eleitor, que é o eleitor de direita, acha que vale tudo para soltar Bolsonaro. Não é verdade que todo eleitor acha que o Bolsonaro está sendo perseguido. Não é verdade que todo eleitor de direita acha que faz sentido você manobrar numa nação estrangeira para estrangular economicamente o Brasil para soltar o seu líder. Nenhuma dessas coisas é verdade. E isso já estava nas pesquisas, só que não estava evidenciado nas pesquisas, porque não foi a orientação. No fim das contas, quando você faz uma pesquisa, você orienta ela para responder as perguntas que você tem. Se você nunca pergunta, existe uma direita não bolsonarista? Qual o tamanho da direita não bolsonarista? Isso aparece nos números, mas aparece escondido atrás de outras perguntas. Aparecem indícios. Aí quando o Datafolha se vira e pergunta para a sociedade, vem cá, você votaria em um candidato que promete anistia para o Bolsonaro e 61% dos brasileiros se vira e fala, eu não votaria num candidato que anistiaria Jair Bolsonaro? Eu não gostaria de ver alguém que anistie o Jair Bolsonaro? Aí você tem que olhar para esse número e falar, mas peraí, se as pesquisas dizem tradicionalmente há muitos anos que a esquerda brasileira tem um tamanho de aproximadamente 1/3 do eleitorado, 34% do eleitorado, entre 30% e 35% depende da pesquisa. E 61% dos brasileiros estão dizendo que não votam em candidato que promete anistia. Quem são essa outra metade das pessoas que está falando? Opa! São os 26% dos eleitores de direita que não são bolsonaristas. Entendeu? A gente pode fazer esse jogo de duas formas. A gente pode fazer esse jogo continuando dizendo toda a direita é bolsonarista e a gente finge que isso é verdade. A gente tem informação. A informação colhida cientificamente mostrando que isso não é verdade. Ou a gente pode começar a olhar para a realidade. Entendeu? E ver que a realidade é muito mais complexa do que as redes sociais fazem parecer ser. Porque a realidade é muito mais complexa do que as redes sociais fazem parecer ser. Isso resolve o problema? Não. A maneira de você aparecer como político de direita nas redes segue sendo bolsonarizar. Mas você não estará falando com todos os eleitores da direita. Isso quer dizer que a gente precisa ter uma conversa aqui sobre que tipo de país a gente quer ter. Entendeu? A direita vai fazer que jogo na eleição de 2026? Vai fazer um jogo bolsonarista ou vai fazer um jogo para o eleitor de direita? São dois caminhos diferentes. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.